Bom, gente, vou começando aqui a falar um pouquinho, né? O tema da nossa live de hoje, eu sou a Flávia, em primeiro lugar, esse é o Gabriel Habib, e a gente está fazendo essa live hoje para falar de um tema que eu acho muito, muito importante, que é a formação da doença em todos os níveis até chegar ao nosso corpo físico. E isso é tão importante porque a nossa medicina ainda hoje, a nossa medicina tradicional, ela ela trata do sintoma, né, já no corpo físico, e nunca fala da causa. E normalmente a causa tem a ver com essas questões mais sutis, né, de energia, forma pensamento, enfim, tudo isso que a física quântica e essas ciências novas já estão trazendo luz, né, para isso. Só que, mais uma vez, eu digo que a medicina tradicional ainda não está olhando para isso como deveria. Então é muito importante, né, a gente perceber que essas técnicas energéticas todas estão aí para nos ajudar a trazer luz, a trazer saúde, a trazer a cura desde a sua causa, né? E aí nada melhor do que estar batendo esse papo aqui hoje com o Gabriel, que tem 42 anos de estrada já nessa linha de terapia, né? Terapia energética, falando de campos sutis, para trazer conhecimento, trazer informação para a gente. Tá? Então, Gabriel, a gente está aqui dividindo a tela, numa live dividindo a tela pessoalmente, e aí eu vou deixar ele aqui com vocês um pouquinho para falar sobre esse tema que é tão importante. Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Né? Meu nome é Gabriel Jorge Habib Filho, né? Como ela falou, tenho 42 anos nessa área, tanto nas técnicas vibracionais, né? Como, por exemplo, 6 técnicas de Reiki, cura prânica, método Melquisedeque. Tem uma técnica que eu canalizei chamada Reancol, né? Tem uma técnica que eu canalizei chamada Reancol, reativação e ancoramento do corpo de luz, viu? Numerologia, cabala egípcia, numesofia cabalística egípcia, radiônica, radioestesia e por aí afora. Mas hoje nós vamos até falar sobre a formação da doença em vários níveis. Como é que se dá uma formação de doença, né? Como são esses campos vibracionais? A gente sabe que tudo tem uma frequência, tem uma vibração, né? E a diferença entre o mundo espiritual e o mundo material é só velocidade e densidade de energia, porque forma pensamento, forma emocional, o espírito, é tudo matéria. Matéria é sutil, né? Mas a teoria hoje mais aceita do universo é o Big Bang. Então houve uma explosão inicial que tem um núcleo de onde tudo surgiu, né? Hoje, com outros telescópios, está se vendo que existem galáxias novas distantes, viu? Galáxias novas distantes. Então, por termos partido do mesmo núcleo, nós somos partículas da mesma essência. Por isso a gente consegue ajudar um ao outro. O Kabbalah diz o seguinte, o Kabbalah diz que nós éramos uma matéria densa e Deus, a consciência que emanava, a gente refletia. Então um dia a gente disse para Deus o seguinte, eu quero fazer o que o Senhor faz. Ele disse, ok. Deus autogerou energia, ele se tornou imperfeito para poder a gente compreender a nossa perfeição. Então, na verdade, a gente vem ao mundo não é para aprender nada, é para experienciar, porque como alma nós já sabemos tudo, nós temos todo o conhecimento. E esse núcleo é o que se chama do logos central, né? Houve a explosão de energia, foi ao máximo, né, o vermelho incandescente, depois veio a luz, que quando terminou a explosão, o branco luminoso, e contraiu, que é o tal do Tao, é o tal do Yin e do Yang, né, que dentro do Yin tem do Yang, dentro do Yang tem o Yin. Então a gente veio para experienciar a vida, nós viemos para experienciar a vida, e nessa caminhada a gente vive diversas coisas, né? Cada vivência ela vai registrando nos nossos campos energéticos e na nossa mente inconsciente e na mente oculta. E aquilo cria induções, aquilo cria uma personalidade inconsciente latente, que muitas vezes a gente vai reagindo sem ter consciência daquilo que está fazendo, né? Então tanto as memórias positivas como as memórias traumáticas criam uma tendência de campo vibracional. Eu não estou enxergando. Se tiver alguma pergunta, você me fala, tá, gente? Vai deixar. Eu não consigo, eu estou sem os óculos, eu não consigo ler aqui, tá?
Então, eu vou olhando aqui e vou passando para ele. Vem me falando, tá? Então, o que acontece? O pessoal fala no livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é 100% de possibilidade. E não existe livre-arbítrio, existe arbítrio. Ele vai se tornando mais livre conforme a gente vai entendendo e vai ampliando a consciência, vai ampliando a concepção, né? E vai a consciência de tudo. Quando a gente nasce, você recebe um DNA. Esse DNA, junto com as características físicas, a gente tem a memória da ancestralidade. Então aqui no nosso campo tem toda a memória da ancestralidade. Isso já traz uma tendência. Se a gente reparar, toda família tem dificuldades e tem facilidades. Naquela família todo mundo é médico, ou todo mundo é advogado, e naquela família todo mundo tem problema de relacionamento. E a família é um grande foco escola. Então, quando você nasce, isso tudo é pesado espiritualmente. Bom, esse espírito vai aprender isso aqui, né? Então ele é direcionado para aquela família. Ok? Essas vivências, essas memórias traumáticas, se elas forem muito violentas ou muito repetitivas, elas vão criar uma personalidade latente que muitas vezes ela cria uma dominação em cima da pessoa, né? E ela vai criar essa ressonância e vai induzir a desequilíbrios psíquicos, desequilíbrios emocionais, e vem condensando, né? Do mais sutil para o mais denso. Então vem do mental para o emocional. Do emocional começa a atingir os órgãos, né? Ossos, músculo, nervo, tendão, ligamento, sangue, pele. Então, a doença física, ele é o condensamento dessas memórias. É o grande grito de socorro da alma. Tipo, o corpo não está aguentando mais, né? Você precisa acordar e enxergar isso. Então a gente tem muitos avisos antes que a doença venha para o físico. Ok? Como é que a gente vai trabalhar isso, né? Ficou claro até aí? Tem alguma pergunta? Não, acho que está tudo tranquilo. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Não. Ana Sharp diz uma coisa muito interessante, né, gente? Quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 embaixo, presta atenção que até o primeiro. E tem um pedindo sabedoria a Deus, né? O polegar aqui, pedindo sabedoria a Deus. Então, você quer se conhecer? O que te incomoda no outro? O que você vê no outro que te incomoda? O que te irrita no outro? Porque o grande sentido da vida, gente, não é só viver bem, viver feliz, é saber trabalhar relacionamento. É claro que a gente veio para ser feliz em tudo, ok? Inclusive eu vou falar um pouco sobre karma, porque tem muita gente que tem o karma como um conceito fatídico, inflexível, imutável e que é sofrimento. Não é, gente. Ok? Karma é aprendizado. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. O que nos liberta é toma de consciência, é sabedoria e conhecimento. Então o esclarecimento liberta a gente, né? Tem uma pergunta. Tem uma pergunta? E quando a doença para no mental? Mental é o maior nível de hierarquia. Você pode reparar que quando a pessoa está com um problema mental, dificilmente ela tem doença física. Porque existe a nossa energia vital, ela tenta nos proteger na maior hierarquia. Então ela dá importância ao mental e ao cérebro, né? Cada camada vibracional, ela traz energias psíquicas, energias mentais, energias emocionais e energias espirituais. Ok? Então, quando a gente usa técnicas de ressonância ou homeopatia, florais, você está trabalhando essas frequências. O problema está aqui, a doença está aqui. Imagina aqui, eu sou a doença, ela é a minha energia vital. Ela é minha energia vital, né? Então, a energia vital está embarreirando aquele problema, ela está resistindo. Quando você trabalha um campo de ressonância, ou quando você trabalha uma homeopatia ou floral, você faz um estímulo na energia vital. Ela dá uma pancada, né? Ela dá uma pancada na mesma frequência da doença. A doença desloca e volta em cima da energia vital.
a energia vital reage expulsando aquela doença. Cada ação corresponde a uma reação em igual intensidade e sentido contrário, segundo a lei de Newton. Né? Então, a energia vital está embarreirando o problema, você estimulou ela através da reação, ela expulsou a doença deslocou e deu uma pancada nela, ela vai reagir expulsando aquela doença. Entende? Ela tira daquela inércia. E aí a gente tem as chamadas reações de cura. Né? São exacerbações de sintomas, são liberações de sintomas antigos. Então cada técnica trabalha de um jeito. Uma pessoa disse uma vez para mim, eu trabalho com limpeza kármica dimensional, é o meu carro-chefe. Né? Eu procuro entrar no campo de energia da pessoa, olhar a energia do campo áurico dela, e a alma dela é que me mostra o que ela pode se trabalhar. E aí eu abro um canal dimensional e toda aquela energia levada embora é trabalhada. Uma vez uma pessoa disse para mim, mas fica vazio o campo. Não fica. Por que não fica? Porque exatamente eu trabalho conectado ao logos central, que é a origem da vida, que é onde tudo existe e tem a codificação do tudo que existe, que existiu, que vem a existir. Então quando você trabalha conectado com essa energia é uma energia que tem consciência própria. Ela vem na frequência necessária para remover aquela energia e preencher aquele espaço. Então você não fica com um campo desequilibrado. Você tem a polarização do campo. Né? Aí toda a energia psíquica, toda a energia espiritual é removida. Certo? Então, a pessoa tem um problema mental, você começa a trabalhar aquela pessoa, a pessoa tem uma reação emocional, beleza, ela está tendo um processo de cura, porque ela está limpando de cima para baixo e de dentro para fora. Aí ela vai sedando o emocional, ela vai acalmando. De repente ela tem uma dor de barriga, estoura um negócio na pele. Aí o que a gente faz? Vai lá e passa a pomada. Você está bloqueando aquela reação de cura. Né? Porque nós estamos trabalhando em nível físico. Nível físico é o último estágio de limpeza. E aí você vai jogar aquela energia fora. Entende? Quando você passa uma pomada, você tem que saber o que você está usando, porque muitas vezes aquilo faz retornar para dentro do corpo aquela limpeza. Ok? Nada contra usar a pomada, não é isso não, gente. Eu não estou fazendo apologia contra remédio não, pelo amor de Deus. Mas é que o medicamento alopático, ele age em nível bioquímico, ele age em nível físico. E quando ele cria uma reação física, ele consome a energia vital. Entende? Então ele diminui um pouco a energia vital. Ele vai resolver o físico, vai. Mas ele muitas vezes pode não resolver a causa da doença. Mas a gente precisa do medicamento como precisa da cura energética. Ok? Quando o problema está muito no físico, a gente vai usar o medicamento, óbvio. Por isso que a gente fala de medicina e terapias integrativas, né? Para integrar esses dois saberes, né? E uma coisa não vai negar a outra, né, gente? Uma coisa não vai substituir a outra, não é por aí. Tá? Como é que a gente pode trabalhar conscientemente isso? Primeiro, o que te incomoda no outro? A Gestalt vê o que você se vê no outro. O outro é o teu grande espelho. O outro é o teu grande espelho. Você tem alguém que te critica, te causa problema, essa pessoa está te sacudindo para você acordar. Você sabe que existem almas que se oferecem para vir naquela família, sacrificando o melhor dela para fazer aquela família acordar? Você já reparou que na família que tem uma pessoa com síndrome de Down, aquela família é muito rígida, não consegue expressar o amor, e ele vem amoroso, ele vem carinhoso para trazer essa energia para a família? De repente aquele espírito está se oferecendo para esse trabalho. O que é certo, o que é errado? Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Né? Então, primeira coisa, o que te incomoda no outro? Aonde você tem isso em você? Aonde precisa trabalhar isso em você? Tem muita gente que nega a raiva. A raiva é um outro sentimento, é um sentimento como outro qualquer. Tem uma frequência, tem uma energia. Você não vai negar a raiva. Você precisa entrar nela e entender o que está por trás dessa raiva, de onde vem essa raiva. Ah, fulano me abandonou. Eu fui abandonado pelo namorado lá não sei quando, pela minha namorada não sei quando, e hoje eu não confio em ninguém, eu não acredito em relacionamento. Ok, você está vivendo o passado. Se você está vivendo o passado e você está vivendo a dor, você está reclamando. E reclamar é clamar de novo
novamente, é clamar de novo por aquilo que você não quer. Então, primeira coisa, para a gente começar a se entender, a gente precisa estar presente, consciente. Eu vou beber uma água, eu tenho que estar consciente dessa água que eu estou bebendo. Você pode intencionar nessa água uma cura. Você pode olhar para a água e intencionar uma energia de cura ou simplesmente mental, que está tudo aqui. Tá? E aí, você está presente naquilo, mas você vai beber água saboreando a água. Está atento. Se nós não estivermos pelo menos 70% de nosso tempo vivendo o presente, não adianta. Se você estiver vivendo o futuro, a tua cabeça está no futuro. Você pede alguma coisa a Deus, você pede alguma coisa ao universo, e o universo te devolve a resposta. Orar, quando você ora, você fala com Deus. Quando você cala e medita, você escuta Deus. Então não é por muito orar, é por saber orar e por orar no coração. O universo responde pelo que você sente no coração. Tá? Oi? Posso falar? Pode. Então, gente, queria só dar uma parte aqui, é que existe um estudo que diz que a partir dos 35 anos a gente fica 95% do nosso tempo no automático, reagindo às coisas que nos acontecem no dia a dia a partir das crenças que a gente tem, a partir daquilo que já está dentro da gente, não com a consciência. Então isso que ele está falando é de extrema importância, porque você está consciente, até mesmo para beber uma água, é importante para você se trazer no aqui e agora, para sair desse esquema de repetição do automático. Tá? Então é bem importante isso. E a ansiedade pelo futuro, a sua mente está no futuro. Gólgota significa crânio, topo, cabeça. O que é que Jesus mostrava pra gente, com isso pra gente? Que o que nos liga a Deus é a nossa mente. Se vocês pegarem aí na internet a filosofia etérico-atômica, você vai ver que o elétron no átomo, ele propaga espiralando na forma de um coração. Isso é a prova que Deus é amor e que o amor cura. Nós sentimos Deus no coração, que até o magnetismo dele é mais forte do que a mente. Hoje você sabe que a comunicação do coração para o cérebro é maior do que o cérebro para o coração. Né? Mas o que nos liga a Deus é a nossa mente, é estar consciente e presente nas nossas intenções, é viver o agora. Se você está no futuro, sua cabeça não está aqui. A resposta vem e ela passa no vazio, porque o que ancora é a mente. O que recebe a conexão é a mente, e daqui vem para o coração. Tá? E não adianta você pensar, por exemplo, você pensa em prosperidade, mas você não sente prosperidade. Você está ansioso em ter dinheiro, você está preocupado em pagar conta. Isso está ligado ao chakra da base, que é o primeiro chakra, que tem a ver com o elemento terra, que é o instinto de sobrevivência. Então aqui o dinheiro ele está ligado à sobrevivência. Ok? Então você está preocupado em quê? Em conta. Você não tá usando o dinheiro como meio. A gente está escravo do dinheiro fazendo isso. Né? Então a gente precisa tirar o dinheiro do chakra da base, porque aqui a força, aqui é o fornecimento material, é a raiz e estrutura da base. O chakra da base ele está ligado ao corpo etérico e ele é a massa do corpo. Ele não é propriamente um molde. Eu vou explicar o porquê. A gente sobe um pouquinho ele e traz para o chakra sexual. O chakra sexual, o elemento é água. Tem a ver com as nossas relações. Então no chakra sexual tem os desejos imediatos, as compulsividades. O sexo no chakra da base é aquele vucu-vucu agressivo. No sexual ele já é mais sensual, já é mais amoroso, já é mais de interação. E o chakra sexual ele tem a ver com o magnetismo. Né? Tem a ver com o magnetismo. Então é o atrair as suas coisas. E aí você traz a energia do dinheiro para o chakra sexual, você vai magnetizar a energia do dinheiro para que ele movimente, para que ele circule, porque a água é movimento. Mas aonde é que realmente o chakra da base... aonde é que realmente o dinheiro traz o resultado? Quando você traz aqui para o plexo solar. Não entendi nada, vou explicar. Isso aqui é atitude de iniciativa, é o gerenciamento de vida. Qual é o seu objetivo? O que você veio fazer como alma, você sabe? Eu demorei muito a descobrir isso.
E quando eu descobri, a coisa começou a andar. O que você tem que fazer na vida? Né? Porque muitas vezes essa nossa consciência de alma fica bloqueada por tantas experiências que a gente traz uma bagagem grande, um carrego grande aí, né? Para liberar, né? Mas dá para liberar muita coisa. Né? Então, quando você descobre o teu objetivo de alma, o dinheiro ele vira resultado do seu trabalho. Ele é meio, ele não é fim. Né? Depois no final nós vamos falar sobre uma vivência que vai ter na quarta-feira. Ela vai falar para você. Essa vivência, lógico, que visa divulgar essa técnica que eu canalizei, mas antes de tudo ela visa ajudar. Porque vai ser feito um trabalho de cura nessa técnica. Ok? Tanto presencial como os que estão à distância, porque não existe distância. Quando você traz o dinheiro para o plexo solar, você traz para o teu objetivo de alma. Você trouxe para o teu objetivo de alma, ele não se perde. Ele vira meio para você conseguir atingir seu objetivo. Você começa a prosperar. Entende? No chakra sexual estão os relacionamentos mais impulsivos, é aquela coisa da paixão, do desejo. Se você traz ele para o cardíaco, ele fica a coisa mais amorosa. Mas aqui no cardíaco também a gente junta muita mágoa. Mas se você compreende o sentido verdadeiro do amor incondicional, você consegue transcender da base estrutural da vida para os níveis superiores. Isso tudo são camadas, isso tudo são corpos. Né? Pela ordem, corpo físico, corpo astral, corpo mental, corpo emocional inferior, né? Corpo mental superior, que é o corpo mental concreto, que é o chakra da garganta. Por que eu falei que o chakra da base ele é a massa do corpo físico, mas ele não é o molde? Sabe por quê? Porque aqui na nossa nuca a gente traz os nossos padrões ancestrais e encarnatórios. Então muitos moldes de problemas que nós vivemos e doenças estão no chakra da garganta. Mais especificamente aqui, ó. Aqui tem um chakra chamado chakra X, que ela dá entrada para 7 circuitos secretos no cérebro. Então a gente trabalha aqui no chakra da garganta para mudar o molde do corpo físico. Atuando no corpo etérico para mudar o molde do corpo físico. E aí a massa é reestruturada. O corpo se reestrutura. Gente, se de 3 em 3 meses a gente renova todas as células do sangue, por que a gente não se cura? Porque mantém o mesmo padrão. Em um ano não tem mais nenhuma célula que está aqui hoje. Não tem. Em um ano não tem mais nenhuma célula que está aqui hoje na gente. Todo o nosso corpo ele se renova. Né? É só a gente mandar outra informação, né, Gabriel? Sim, é lógico que isso é fácil de falar, né, gente? Mas para fazer dá trabalho. Por quê? Porque a gente precisa se ver. E a gente se ver é complicado, porque a gente precisa estar num ponto de neutralidade para a gente conseguir enxergar a nossa própria deficiência. Olha, eu brinco com as pessoas e digo o seguinte: eu era tão chato que eu não sei como é que eu me aguentava, que dirá os outros. Então eu mudei muito, eu me trabalhei muito. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu sou uma pessoa que a vida inteira eu pautei por tentar ajudar as pessoas, fazer um bem para a humanidade. Meu maior desejo é ver todo mundo feliz. Mas isso não depende de mim. Hoje eu aprendi que a força está em cada um de nós. Então eu posso ajudar as pessoas a encontrarem a sua força. Mas eu não sou a força motriz dela. Ela é a força motriz dela. Vocês lembram de Sai Baba? Perguntaram para Sai Baba: Sai Baba, você é Deus? Ele disse: sou. Aí todo mundo: mas você também é. Vocês são deuses. Vocês são deuses em vida, porque nós saímos do mesmo logos central, que é a consciência de tudo que existe. Isso é Deus. Uma amiga minha disse para mim assim, uma vez: fica em Deus. Eu parei para pensar, eu falei: todo mundo fala vai com Deus, né? Eu falei: interessante. Porque Deus nunca sai da gente. A gente é que vira as costas para Ele, né? Então não é vai com Deus, é fica em Deus. Não é interessante isso? Se a gente parar para pensar? Né? Aí a gente entra num processo de repetição. Fica aquele reme-reme, né, na cabeça, no emocional.
E aí a gente cria força mental, joga para casa, da casa a gente puxa, depois joga de novo, vira um ciclo vicioso. E se a gente não parar e se observar o que está por trás disso, a gente não consegue sair desse ciclo, né? A gente pode trabalhar essas camadas conscientemente. Respiração é extremamente importante, a respiração abdominal. Toda criança, quando bebê, respira pelo abdômen. A gente vai ficando adulto, joga a respiração pro peitoral. Então a gente fica com a parte superior dos pulmões e a parte inferior cheia de toxina. Então parar, sentar com a coluna ereta, né? Fechar os olhos um pouquinho. Não precisa fazer mudra nas mãos, só botar a mão sobre as pernas. Isso aqui é um mudra de um chakra, isso aqui é outro mudra de um chakra. Se você faz assim é outra coisa. Se você junta os 3 dedos é outra. Então, se você não sabe o que fazer, bota a mão aberta. Tá? E respira. Inspira contando até 7, expandindo o abdômen. Contrai o abdômen contando até 7, soltando todo o ar. O importante é esvaziar esse ar todo. Respira 5 minutos. Tá com raiva? Vai pro teu canto. Respira um pouco. Acalma. Entendeu? Nós somos humanos, gente. A gente explode. Não tem que se criticar por causa disso, não. Porque se a raiva for bem direcionada, ela explode um monte de troço. Então também pode mudar muita coisa. Mas o que a gente não pode é jogar essa raiva nos outros. A gente precisa usar essa raiva como força construtiva. E a gente usa essa raiva com força construtiva quando a gente compreende o nosso limite e compreende como superar esse limite. E raiva está ligada aonde? Fígado. Por quê? Fígado vibra a energia de assertividade, saber o que fazer no momento certo, saber como agir. E existe uma semente permanente do corpo emocional que fica no fígado. Então tá tudo ligado, minha gente. Tá tudo ligado. Né? Quando eu trabalho com reiki, eu trabalho com cura prânica, quando você recebe um tratamento, a energia vem da consciência divina, o reiki tem símbolos, símbolos são camadas frequenciais, são níveis vibracionais. Né? O Theta Healing trabalha com essa conexão do logo central também. Né? O Renkol, ele trabalha com a fonte de origem da vida, vem todas as energias que estão presentes neles. Então, quando você aplica essa energia na pessoa, a gente vai limpando camadas, vai descascando cebola. Vai tirando camadas. E ali aflora uma série de outras coisas. É assim mesmo, a gente está desentupindo o meridiano. Primeiro a sujeira sai, para depois entrar uma energia fluida, divina, a nossa essência divina. Tá? E outra coisa, como nós somos da mesma origem, da mesma fonte, em verdade não existe eu e você. Não existe a minha família e a sua família. Existe uma única família. O que a gente deseja para os outros e o que a gente passa para os outros, antes de chegar no outro, passa pela gente. E aí você lança uma semente que vai virar uma árvore. Volta no mínimo 3 vezes multiplicado para a gente. Seja bom, seja ruim. Isso é o karma. Karma é equilíbrio de polaridade, é ação e reação. Então, como é que a gente vai trabalhar esse karma? Primeiro, estando consciente. Segundo, não faça aos outros aquilo que você não quer que te façam. Isso é o karma. A lei dourada, que é o uso consciente, é o dharma. Faça aos outros aquilo que você quer que te faça. Você quer dinheiro? Abençoe o seu dinheiro e dê 10% do que você ganha. Isso é o princípio do dízimo, é o princípio multiplicador. Ah, mas eu vou dar para quem? Se a terra é impura, meu querido, não dê. Se você sabe que a terra não é produtiva, não dê. Né? Ah, eu não posso matar a fome do mundo. Mas você pode pagar um sanduíche para alguém? Você pode ajudar a pessoa assim? Você pode pagar um salgado para essa pessoa, ou um refrigerante. Eu estava no metrô outro dia, uma senhora, um aspecto simples, né, praticamente mendiga, se aproximou de mim. Ela disse assim: moço, eu não quero pedir nada não, eu só quero que você pague a minha passagem. Eu estava comendo um salgado que eu não tinha almoçado.
Aí eu fiz pra ela assim, que eu tava com comida na boca, eu fiz pra ela assim, espera um pouquinho. Aí ela disse assim, vou te ajudar. Ela me deu um abraço, eu correspondi o abraço. Não importa se a pessoa tá suja, não tá limpa, não importa. O coração dela falou. E falou comigo. Entendeu? Aí eu perguntei pra ela, falei, você quer comer alguma coisa? Não, mas é muito abuso. Eu falei, não é abuso. Vê, se você quiser comer, eu pago pra você. Ela disse assim pra mim, não, mas é muito abuso. Eu falei, menina, eu brinquei com ela, eu falei, menina, para de fazer doce que eu não sou diabético. Quer escolher o que você quer aí? Ela deu um sorriso tão gostoso pra mim, tão gostoso, que aquilo ali valeu o dia pra mim. Entende? Uma atitude simples, extremamente simples, me custou pouco e eu fiz um grande bem. É fácil a gente ajudar os outros, gente. É só a gente se colocar à disposição. Uma vez eu vi uma coisa seguinte, a gente sempre se questiona muito sobre o dinheiro, né? Dar dinheiro para os outros. E o Kabbalah ele faz assim, né? O cabalista, ele pega um dinheiro, ele abençoa com tudo que ele quer, ele consagra aquele dinheiro a Deus. E ele disse, o Senhor mande para mim, para quem o Senhor quer que eu dê esse dinheiro? Então quando dá, não é ele que está dando, é Deus que está dando. Ele não se preocupa o que aquela pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Entendeu? Então tem maneiras de a gente trabalhar isso, né? E às vezes também é só um aceno, né? Um sorriso que você dá para uma pessoa. Um sorriso, uma palavra, um apoio. É. Você quer amor? Ame. Você quer ser ajudada? Ajude. Você quer comida? Dê comida. Não dê dinheiro. Você quer dinheiro? Dê dinheiro, não dê comida. O universo, ele não distingue o que você dá. Ele replica o que você dá. Ele multiplica o que você dá. Entende? Mas não dê interessado, não. Dê de todo o coração. Na Bíblia fala, quando você dá de todo o teu coração. O coração é intermediário dos chakras superiores e inferiores. Você traz energia, você movimenta a energia. Se você der por interesse, esperando em troca, não vem. Você endureceu a energia. A história do santo de casa não faz milagre. Sabe o que é? A gente fica ansioso pelo resultado. Quando fica ansioso pelo resultado, a energia não flui de você para a pessoa. Trava. Então a gente tem que fazer liberando, confiando em Deus, que é o melhor. Nós não somos responsáveis pelo resultado do outro. Sim, nós fazemos o nosso melhor. Nós somos responsáveis por auxiliar no tratamento. Mas o resultado da energia, essa energia tem consciência própria. Ela vem da fonte de origem da vida. Ela sabe o que fazer, como fazer, quando fazer e aonde fazer. E ninguém manipula essa energia. Ela tem consciência própria. Inclusive ninguém manipula para o mal. E com essa técnica Reancol, não tem contaminação. Tá? Eu acho que eu já falei bastante, né? Alguma pergunta, minha gente? Falou bastante, mas falou muito bem. E a gente está aqui tendo essa aula maravilhosa. Deixa eu botar os óculos para enxergar. Um monte de gente aqui na live, mas acho que a gente não tem perguntas. Alguém tem alguma pergunta, gente, pro Gabriel? Vamos aproveitar que ele está aqui, disponível pra gente. Prima. Tem bastante gente aqui. Ô Gabriel, fala um pouquinho mais para mim, assim, o desequilíbrio em cada chakra, ele tem algum tipo de correspondência com doenças específicas ou não? Ele tem correspondência com níveis de doença. Não, ele pode ter correspondência com doenças específicas. Por exemplo, um câncer, ele está muito ligado ao crescimento celular, então ele está muito ligado ao chakra da base. Mas a matriz que desencadeou o problema pode estar no chakra da garganta, pode estar num trauma emocional, pode estar no sexual, entendeu? Mas aí vai agir lá embaixo. Então você tem que trabalhar um equilíbrio. Por isso eu incluí na técnica do Reancol um trabalho de alinhamento de chakra, purificação de níveis profundos e de aterramento, porque a gente precisa dessa firmeza, dessa base do chão, né? E precisa alinhar os chakras para poder ter esse movimento como um todo. Quando a gente consegue trabalhar bem os 3 chakras inferiores, o cardíaco expande. O cardíaco expandiu, a gente abre os outros chakras. E uma coisa interessante, o centro do chakra cardíaco tem 12 pétalas. Né? O chakra cardíaco tem 12 pétalas. O chakra da coroa, que é chamado do chakra de 1000 pétalas, que eu acho que são 972, se não me falha a memória, o centro dele tem 12 pétalas.
douradas. 12 são as casas do zodíaco. São as casas zodíacos. Mas o que quer dizer isso? Você só consegue compreender e amar a Deus verdadeiramente quando você ama o seu próximo incondicionalmente. Uhum. E você precisa amar seu próximo e amar você mesmo. Então na Bíblia fala: amai a Deus acima de todas as coisas, de todos os seres, de toda a tua alma e de todo o teu coração. E ao próximo como a ti mesmo. Até porque nós temos essa partícula de Deus, né? Sim, nós somos Deus. Nós somos, né, na nossa pequenez, né, somos partículas de Deus, né? Então a gente precisa honrar o nosso ser para que a gente possa honrar o outro, né? Gente, e assim fazer essa roda girar, porque somos todos um. Sim, eu me considero universalista, mas eu gosto de ser espírita, eu gosto da igreja, ok? Eu me considero universalista. A Bíblia tem grandes segredos iniciáticos dentro dela, de forma que quem consegue enxergar compreende, né? Então ali tem grandes iniciações. Então muitas vezes eu cito a Bíblia, né, em função disso, porque tem muitas palavras ali que são grandes iniciações, né, que foram colocadas de forma velada de propósito, para que o iniciado pudesse ter. Então, eu não sou melhor do que ninguém, eu só estou nessa estrada há muitos anos, e eu tive que entrar nessa estrada porque com 2 anos de idade eu não sabia o que era pessoa, o que era espírito. Para mim era uma coisa só, eu enxergava espírito como se fosse pessoa. Então eu tive que aprender a lidar com isso, né? E graças a Deus eu fui conduzido a esse caminho, pedi muito a Deus que pudesse ser usado para alguma coisa que realmente eu fosse ajudar as pessoas. E eu, na minha caminhada, como muitos de vocês talvez possam estar passando por isso, eu achava que eu estava completamente fora de rumo, entendeu? Completamente fora de rumo. E depois foi montando um grande quebra-cabeça, eu via que Deus estava me preparando para chegar onde eu cheguei hoje. Então, coloca a consciência de vocês com o universo. Confia, gente. O universo é Deus. Entende? E nós temos a origem dele, nós temos o código dele. Uma vez eu numa palestra numa igreja eu perguntei assim: Deus de hoje é o mesmo de ontem? Todo mundo respondeu: lógico. Ele age do mesmo jeito? Aí uma pessoa respondeu: não. Eu perguntei por quê? Ela não soube responder. Eu disse para ela assim: Por que Deus permitiu que Jesus fosse crucificado e que o sangue dele vertesse? Aí tem algumas coisas que o esoterismo fala, que colocaram um tulco no lugar, que ele foi transcendido. Jesus é transmutado do corpo, tá? O corpo dele se tornou em luz, ele transmutou e levou o corpo dele em luz. Mas esse é outro papo. Mas por que permitiu que o sangue tocasse o cérebro, o solo? O que nós temos no sangue da gente, gente? Nosso DNA. Qual era o DNA de Jesus? Quando o sangue tocou o solo, fecundou a terra com a energia do Cristo. Por isso se rompeu os véus da separação. Tá? O que é ser universalista? Já respondo já para você, pai. Por isso rompeu o véu das separações. Ok? E aí, se você parar para pensar, a Bíblia diz que nós surgimos do pó, que é matéria, é terra, elemento terra, chakra da base. O pó passou a ser consagrado. E aí a Bíblia fala que a nossa relação com Deus não precisa de intermediário. Antigamente se sacrificava o animal, né? Se vertia o sangue do animal, porque libera energia, e aquele corpo, por similaridade, captava os erros do outro. Aquilo funciona como um imã captador ou irradiador. E aí se queimava, purificando a energia que estava naquela pessoa. Hoje não precisa fazer isso. Não precisa. Não estou condenando quem faz, tá, gente? Por favor. Ok? São níveis de frequência diferentes. Mas você pode fazer hoje com respiração. Você pode trabalhar a energia de frequências da natureza com essências, com aromas. Tem muita maneira de trabalhar. Tá? Universalista é que vê o todo como uno. Não é. A religião, todas elas são boas e todas elas, se a gente parar para observar, têm defeito. Eu fiz um estudo de 7 anos de religiões comparadas. Universalista é que você considera o todo como você engloba tudo, você aceita tudo, você compreende a integração daquele todo
e você consegue entender os pontos de como é que chama? De contato, os pontos de contato, coesão, né? Como é que chama? Interseção? De interseção entre as religiões, e você consegue ver isso, entende? Sem julgar que essa é pior ou essa é melhor. O que é ruim, gente, é fanatismo. Quando a gente começa a criticar o outro, dizendo que a nossa é melhor do que o outro, aí, desculpa, a gente tem que abrir a consciência. E precisa respeitar o outro. Tá, gente? Precisa respeitar o outro. A gente vê falando muito hoje de racismo, né? Gente, olha só, desculpa dizer uma coisa para vocês. Nós surgimos da raça negra, nós surgimos de uma mulher africana. A pele clara é uma mutação da raça negra, porque foram migrando para regiões mais altas, onde não tinha tanto sol e precisava pegar sol. Tinha que baixar a pigmentação, porque a resistência da raça negra ao sol é muito grande. Então, gente, não tem melhor, não tem pior, gente. Nós somos humanos, nós somos amor, nós somos unidos. Gente, é muito amor, né? É uma delícia ouvir esse homem. E aí eu vou aproveitar. Desculpa, gente. A gente tem que parar de julgar. É isso aí. A gente tem que parar de criticar. Quando você critica, tudo aquilo que você critica, você está reclamando, você está pedindo e você está vibrando aquilo. Você se torna aquilo que você critica. Para com isso. Olha o lado bom da pessoa. Tem uma pessoa na tua casa que é chata, crica, ela tem uma coisa boa. Vá lá naquele pontinho bom. Entendeu? Começa a elogiar aquela pessoa. Para de criticar e começa a mentalizar aquela pessoa como você quer. Você tem um filho que está viciado, esquece que ele é viciado. Afirma, você é perfeito em Deus. Você é saudável, você é liberto. Você é saúde. Mentaliza isso, não precisa nem falar. Mentaliza, gente. Principalmente se for mãe para filho. Nossa, mãe tem uma ligação profunda com o filho. Pai tem, mas não é profundo como a mãe. Entende? E nós temos trabalhos na vida. Né? Eu sou homem nessa, mas e o feminino que está em mim? E Deus é homem, é mulher e é menino. Ele é homem enquanto é Deus que orienta, que guia. É mulher enquanto acolhe. E a criança na leveza. Então nós temos o Pai Divino, a Mãe Divina e o Ser Absoluto. Tá? Me fala se tem alguma pergunta aí, porque eu não estou enxergando. Tá todo mundo apaixonado por você. Eu espero que isso esteja ajudando vocês, gente. Eu não sei quanto tempo falta da live, eu não tenho ideia. Acho que nós temos ainda aí uns 18 minutos. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, gente. Se ficou claro, se ficou alguma dúvida no que eu passei para vocês. Entende? Essa é a minha experiência de vida, tá, gente? O que eu absorvi, eu tô aqui para passar, eu não tô aqui para levar nada comigo. Aliás, você sabe que você leva o dinheiro que você ganha? Como assim? Você leva a energia de prosperidade. Você não leva a matéria física. Essa energia de prosperidade vai para uma espécie de laboratório espiritual que volta para a gente na nossa continuidade de caminhada de alma e fica no sobrenome e volta para a descendência. Então seja próspero, gente. O dinheiro está por nos servir, tem para todo mundo aí, e o dinheiro flui em abundância para a gente, pode ter certeza disso. Está passando por um momento difícil, tem muita gente com dificuldade, bacana, vamos superar isso junto. Vamos trabalhar, vamos superar isso junto. Entende? Vamos em frente, gente. A gente nasceu para ser feliz em tudo. É claro que a gente tem aprendizados. Nós temos contratos que nós trazemos. Esses contratos é que trazem muitas vezes esses conflitos. Né? Tem como trabalhar e liberar esses contratos. Tem como descascando a camada da cebola. É lógico que não existe um passe de mágica que a gente estala o dedo e muda de uma hora para outra. Isso é trabalho, isso é dedicação. 3 coisas precisa para trabalhar o caminho espiritual da gente: disciplina, disciplina, disciplina.
Ou seja, é de dedicação, é objetivo, é constância. A gente precisa busca do autoconhecimento, busca do conhecimento do autoconhecimento. E o conhecimento colocado em prática, tá, gente? De vez em quando eu puxo a orelha de algumas pessoas que fizeram curso de mim e falei, vocês estão usando o que vocês aprenderam? Não. Falei, por quê? Você é vela para se queimar? Não é, né? Então, até para cuidar dos outros, a gente precisa estar bem. Como é que eu vou cuidar de alguém se eu não estiver bem? Tem problema? Óbvio que eu tenho. Tem dificuldade? Óbvio que eu tenho. Mas eu procuro me equilibrar, eu procuro conectar com energia, eu procuro alinhar meu chakra para estar bem para cuidar dos outros. E se eu não estiver bem, eu falo, olha, desculpa, eu não tenho condições de atender hoje, eu não estou bem para te atender, não vou fazer um trabalho bem feito. Fazer porcaria eu prefiro não fazer. Entende, gente? Então amem, gente, espalhe o amor. Espalhe sem falar, calado. Dedique esse amor para os outros. Levanta o dia e abençoa a humanidade. Abençoa o universo. Está todo mundo falando aí da mudança de consciência, do salto quântico, né? Tá tendo? Tá tendo. Mas para purificar, o que aconteceu? Vários submundos de energias estão abertos, as energias estão saindo. Nossos desafetos estão vindo em cima da gente. Para quê? Para que a gente corrija o que a gente errou. Para que a gente compreenda que o outro é amor. E esses seres precisam de amor também. Não tem na natureza que não queira ser feliz e que não responda ao amor. Experimenta pegar uma abelha, algum animal voando perto de você, irradia amor para ele e pede para ele sair da tua casa. Vê se ele não vai sair. Duvido. Se você irradiar amor do teu coração, ele pega a rota da janela e sai. Não precisa matar, não. Não precisa matar, não. Mas isso é um treino. Isso é como fazer exercício. O que está escrito aí? Não estou enxergando. Não tem problema. Isso é como fazer exercício, tá, gente? É treino, é diário. É diário, é diário. Tá? Hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho. Eu não quero ser perfeito, que ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Nenhum de vocês é perfeito. Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem que se aprimorar, tá? Mas se amanhã a gente consegue ser um pouquinho melhor do que hoje, tá bom. Estamos no caminho. Tá? Paiva está perguntando como é que ele faz para ter acesso a esses contratos. Isso a gente tem que precisar trabalhar com chakras, o Paiva. Isso daí eu faço esse trabalho prático no Rencol, tem outras técnicas que trabalham, né? E a gente precisa ir quebrando esses contratos, trabalhando a modificação deles, a liberação. Né? E nessa técnica do Rencol, acho que eu vou falar logo, né? Vou dar só um spoiler aqui. Então gente, dá um spoiler aí. Sensacional. Tanto conhecimento que esse homem tem. Óbvio que eu não ia dar, né, em 1 hora, né? Que a gente tem aqui. Então a gente está programando aqui uma vivência para quarta-feira, agora dia 9, às 19 horas. Pode ser tanto presencial quanto online, que a gente vai fazer no Zoom. Né? E aí ele vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dele, que é o Rencol, que é a técnica que ele canalizou. Inclusive vai fazer, né, uma demonstração. Vou fazer uma meditação de purificação dos chakras e um trabalho de cura. E aí eu convido a todos vocês. Presencial tem poucas vagas, ele nem está sabendo disso ainda. Não estou sabendo, não. Mas já tem poucas vagas ainda restantes, mas no online vai ter, né, lugar para todo mundo. Então a gente não perca. Esse é um evento que a gente vai fazer gratuito, né? Que eu estou bastante feliz e honrada, né, do Gabriel estar fazendo isso lá no meu espaço. E vai ser com certeza o maior sucesso. Que bom. Vamos lá, vamos trabalhar. Tá, gente? Se vocês quiserem seguir lá, vai no Aura Quanto, vai lá no meu Instagram, é Gabriel J. Habib Terapeuta. Não espera que eu publique muita coisa, que eu não sou muito bom nesse negócio de Instagram. Isso pra mim é meio grego, tá? Eu sou muito pensamento abstrato, da sensibilidade, então isso pra aí é meio grego. Mas ele vai sair, tá? da época da, vou aprendendo, da pedra. Vou aprender. Você vê que a gente tá aqui dividindo a tela, ó. Dividimos na vertical, ela de um lado ou do outro, tá? Mas a Flávia é uma pessoa muito querida, que a gente já se conhece há algum tempo. Né? Ela frequentava lá o consultório quando eu tinha um ambulatório ligado. Tem algumas pessoas que trabalhavam lá comigo, que estão aqui na live, eu estou vendo o nome. E aliás, eu queria até dar meu depoimento novamente aqui,
né, que eu conheci o Gabriel, tem uns 15 anos mais ou menos atrás, eu estava numa fase muito complicada, muito triste, muito deprimida, e eu sempre tentei me equilibrar, né, por mim mesma, mas eu estava numa época que eu falei, preciso de um remédio, preciso de um antidepressivo, alguma coisa, porque não estava dando conta. E uma amiga nossa em comum me indicou o Gabriel, eu tive lá nesse ambulatório, e nesse dia, sem falar nada, ele tocou no meu ombro e falou, vou cuidar de você. E ele fez o trabalho dele, né, o do Reancol, e ali eu me equilibrei. Não vou dizer assim que eu saí de lá feliz e saltitante, mas eu saí equilibrada para buscar o meu eixo e para sair daquela coisa. E não tomei remédio nenhum. Ai, gente, que fofo, Gabriel. E essa técnica é muito interessante, gente, porque você recebe uma iniciação e a gente reconecta com essa fonte de origem da vida, tá? E você passa a ser um canal de luz. A energia te preenche, ela limpa os chakras acima do corpo, a nível do corpo, e os 21 chakras abaixo do corpo, porque a gente tem 21 chakras da sola dos pés ao centro da terra. Aí estão as piores energias. Ele age em todos esses chakras e a energia sai pelos pés da pessoa já transmutada e abençoando o planeta Terra, e não tem contaminação. Você cuida de pessoas, você cuida da casa, você cuida do que você quiser. Do que você quiser, você cuida. Tá, gente? É muito forte, é muito linda essa energia, né, do corpo de luz, que ele, né, que chama Reancol. Eu chamava de corpo de luz, né, porque você se torna um corpo luminoso. Aí eu falei, bom, vou criar uma sigla. No início eu criei resgate e ancoramento do corpo de luz. Eu falei, mas não é resgate, porque ninguém resgata porque o que não perde. A gente continua sendo aquilo. Falei, reativação e ancoramento do corpo de luz. Ou seja, você traz a energia de consciência da alma, que é a nossa essência mais pura, mais elevada, né? Com nossa consciência divina, alinha com nossos corpos, com nossos chakras e traz para todos os níveis. Tá? Estou escrevendo aqui. Resgate e ancoramento do corpo de luz. Perdão, reativação e ancoramento do corpo de luz. Aí, eu fiquei com resgate na cabeça. Tá? Então, diga, desculpa. Vocês querem fazer... Vamos fazer um trabalhinho aqui rápido? Vamos, que a gente ainda tem, eu acho que uns 8 minutos. 9 minutos. Então, antes de você começar, deixa eu só dar um recado. Gente, quem quiser participar, ainda como eu falei, ainda tem poucas vagas para o presencial. É só mandar um WhatsApp para mim, tá? No telefone da Hora Quanta, que é o 999120423. Tá? E quem quiser participar online também me manda uma mensagem, que aí eu mando o link no Zoom, tá bom? Repete o telefone, porque eles anotaram. Vai estar no... Vai estar lá. Vai estar na bio, tá em todo lugar aí. É só procurar que vocês vão achar o telefone, tá bom? Gente, essa vivência de quarta-feira não é o curso, tá? O curso vai ser dia 19 e dia 26. Essa é uma vivência onde eu vou fazer um trabalho. Independente de você participar do curso, vai ser um prazer vocês estarem lá. Se eu puder ajudar vocês, mesmo que seja um pouquinho, eu vou estar muito feliz. Muito feliz. Porque eu acho que o sentido da vida é servir. Né? Quando a gente parar de ter condições de servir, a gente deixa de existir. Eu acho que a gente morre nesse momento. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer o meu melhor, vou procurar ajudar vocês no que eu puder. Né? Não sou Deus, mas eu me coloco diante dele e eu sei que ele faz. Ele faz o melhor para cada um. Tá? Quase que a gente cancela aqui, né? Vai, deu tudo certo, graças a Deus. A gente quase cancela a live aqui, gente. Até suei agora. Viu? Então, foquem no objetivo de vocês agora. Pensem em uma coisa que vocês precisam. Vamos ver se eu consigo ajudar vocês. Né? Vamos pedir a Deus isso aí. Foca num objetivo. Vê o que vocês estão precisando mais. Seja saúde, seja financeiro, o que for. Isso. A gente sempre começa o Reancol fazendo Namastê. Os 2 dedos é bom tocar no cardíaco, né? Namastê. Isso aqui significa o seguinte: o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. O melhor que habita em mim, saúda o melhor que habita em você. Mas sabe qual é a questão disso aqui? Mais importante, quando você faz esse mudra de oração,
você une as polaridades Yang e Yin do seu corpo em equilíbrio. E você traz todos os seus corpos e realinha ancorando no corpo físico. Isso é um grande segredo desse mudra. Tá? Então sintam isso conscientemente. Namastê. Vocês trazem a energia e ela ancora no corpo. Sintam. E agora eu quero que vocês pensem no seu objetivo. Entrega a Deus pedindo que seja o melhor. Entrega para o universo. E foca aqui em mim, por favor. Namastê. Todos bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Nós temos ainda 4 minutinhos. Alguém quer falar o que sentiu? Quer comentar alguma coisa? Vocês estão bem? Faz assim pra mim. Chorou a Cleide. Todos bem, minha gente? Viu? Na palestra eu vou falar mais sobre o curso. O curso vão ser 2 sábados. Esse é o primeiro nível, tá? O Reoncall consta de 4 níveis. Eles são suplementares, eles não são complementares. Com o primeiro nível a gente trabalha do mesmo jeito que trabalha com o quarto. É claro que o nível de vibração é mais alto, né? Mas que bom que vocês estão bem. Fico feliz, gente. Que bom, que bom. Todo mundo agradecendo muito. Que bom, graças a Deus. Que bom, que bom. Tá, gente? E aí eu falo mais na palestra, eu falo mais com vocês. Foi um prazer estar com vocês. Eu não sou muito de live, mas se vocês precisarem de mim, pega lá o telefone no meu Instagram, me liga, eu vou ter o máximo prazer de ajudar no que eu puder. Tá bom? Gente, que delícia. Gratidão, Gabriel, foi muito bom. Adorei, adoramos, né? E vamos fazer bastante coisa junto. Vamos. Um beijo no coração de cada um. Tem pessoas aí queridas, tem pessoas que eu não conheço, mas são queridas do mesmo jeito. E vamos em frente, gente. Fazendo o melhor possível. Até quarta. Beijos.